Olá, amigos, irmãos, esse é o nosso podcast, segundo episódio. Eu sou o Valdir Azevedo e esse é o meu, é o seu, é o nosso Podtel. Sempre, todas as quintas-feiras, um vídeo novo no nosso canal, tratando de assuntos relevantes, conteúdo teológico, mas de uma forma descontraída, usual e simples. Com o objetivo do seguinte, com o objetivo de informar e contribuir com todos, com toda a sociedade. Você que viu o primeiro vídeo e gostou do nosso conteúdo, eu vou pedir uma gentileza para você. Se você quiser, puder, se inscreve no canal, dá aquele joinha, aperta o like aí, tá? E compartilha para os amigos, parentes, para seus grupos de WhatsApp, enfim, das redes sociais. Eu tenho certeza que de alguma forma isso vai contribuir com aquele que vai ouvir, de repente tirar alguma dúvida. A ideia é essa, informar e contribuir de fato com a sociedade. Como eu disse no episódio passado, hoje nas mídias, nas redes sociais, nós temos muitas informações, nós temos muitos conteúdos de várias vertentes, ideológica, política, religiosa, investigativa, e por que não a gente colocar também um conteúdo teológico. Eu sei que esse não é o primeiro, mas esse é o seu, é o nosso Podtel. E hoje nós vamos bater um papo de um assunto bem interessante. Nós vamos bater um papo de um assunto pertinente para esse mês de outubro. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama. E eu tenho uma pessoa muito especial aqui. Muito especial. Eu não vou ousar em apresentá-la, porque o currículo é vasto, né? É bem experiente o currículo. Doutora Carla Bandini está aqui conosco. E também a técnica em enfermagem Shirley Azevedo. Eu vou começando aqui, vamos receber quem tá. Eu tinha um amigo, um pastor, que ele fala assim, ó, quem tá recebe quem chega. Então, eu quero passar a bola aqui, né, para a doutora Carla. Por gentileza, se apresente para o nosso povo aí. Muito boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu acho do fundo do meu coração que um convite tão especial, com um tema tão especial e profundo mesmo, que é falar de Deus junto com a ciência. Para mim, eu não tinha como recusar esse convite. Eu fiquei muito, muito feliz. Desde o começo eu falei, meu Deus, e eu vim de coração aberto para falar um pouco da minha experiência como médica. Eu trabalho na saúde há mais de 20 anos. Primeiro eu tive a formação como dentista. Muitos anos depois, também com uma experiência com Deus e um sonho com meu pai já falecido, eu fui estudar medicina. E daí eu sou médica do SUS. Desafio. É o melhor convênio do planeta. Eu também acho, viu? Então, para dizer que realmente ele está muito bom e cada vez melhor, e a gente está sempre trabalhando. E assim, a gente acaba criando uma experiência muito importante no SUS, porque a gente não lida com poucos casos, a gente lida com muitos casos da mesma coisa. Aquilo que talvez a gente visse uma vez na vida, no SUS a gente tem a oportunidade de fazer por repetição e aprender cada vez mais e poder ajudar cada vez mais. Maravilha. Doutora, vou falar uma coisa para você. Nosso pessoal aqui, tanto os nossos ouvintes e aqueles que estão nos vendo também, é um pessoal bacana, viu? Pode ficar tranquila. A senhora me falou alguma coisa em relação à timidez, né? Eu pensei que você ia falar do contra-regra. Mas não, esse pessoal aqui é um pouco mais complicadinho, né? Mas eles são gente boa, né? Técnica, eles são gente boa. É o Maurão, tá aí, né? O Luiz. O pessoal, aqui a gente tem liberdade, né? A gente pode falar o que temos para dizer, né? Graças a Deus por essa oportunidade. E também eu quero deixar aqui também que Shirley Azevedo se apresente, né? Nossa amiga, nossa convidada. Olha isso, amiga, Mal. Nossa amiga, né? Também nossa amiga, né? Mas algo mais. Então eu queria que a Shirley falasse. Ai, todos bem-vindos aí, todos bem-vindos no canal.
É um prazer estar aqui com a doutora Carla, com o pastor Valdir, né? Estamos aí iniciando esse projeto e é muito bacana falar de um assunto tão importante, um assunto que parece que ele só fica mais evidenciado em outubro, né? Em outubro os monumentos se pintam de cor-de-rosa, há lacinhos nas camisas, sim, né? E nós precisamos entender que o câncer de mama, ele é sazonal. Em todo momento ele aparece, infelizmente cada dia mais tem casos. E a doutora passando aí, falando do SUS, que avanço, né? Que orgulho. Esse olhar do SUS para o câncer de mama, principalmente o mutirão, os multirões que há quando chega outubro, né? Parece que a gente tem que tirar tudo do cesto, é como se tivesse tudo dentro de um baú, e aí chega outubro, rosa, vamos tirar do baú, né? Vamos lavar a roupa, pôr para tomar sol. Então que pelo menos seja uma dica, né, mulher que está em casa, que pelo menos em outubro você se toque, vai. É literal, né, doutora? Se toque, vai na frente do espelho, mulher, e se toque, por favor. É um reforço, né? É a buscativa que a gente faz, né? Quando a gente tem esse chamado, né? Tudo voltado para isso, então as campanhas dentro dos estabelecimentos são voltadas para isso, um cuidado especial para isso e ensinar mesmo as mulheres a fazer o próprio autoexame e tudo mais, que vai ajudar aí ainda mais esse período pós-pandemia, onde a gente não pôde fazer o rastreamento tão afinco como deveria ter sido feito, né? Muitas cirurgias engavetadas, né? Sim. Eu sei que vocês têm muita coisa para dizer para nós. Eu quero muito aprender, doutora Shirley, com esse conteúdo de hoje. Eu olhando, vendo algumas coisas, né? Eu fiquei assim, bem feliz de ter essa oportunidade, feliz por um lado, claro, né? De ter essa oportunidade de direcionar, de falar para o nosso povo aí, né? Que de repente, quanto mais informação, melhor. Tem muita informação na internet, mas formação é diferente de informação. Então, nada melhor do que a gente trazer alguém que tem essa formação. E se vocês forem bonzinhos, ficarem até o final aí, eu vou revelar algo durante o programa, tá? Para todos nós aqui. E eu gostaria assim... O nosso podcast, doutora, chama-se Podtel porque é um podcast de conteúdo teológico. E, claro que medicina, fé e ciência devem andar juntos. Ao contrário do que o pós-modernismo diz, fé, ciência e medicina tem que andar junto, né? Então, assim, só que eu quero tratar nesse primeiro momento essa questão mais... direta sobre o câncer, né, de mama. A parte técnica, a parte médica, essa experiência. E eu vou deixar agora com vocês duas bater esse papo aí. Eu tô aqui e outra vez ou outra eu quero falar algo também, né? Mas tá com vocês. A Shirley é técnica em enfermagem, então ela tem perguntas talvez que seriam melhor colocadas para a senhora. E é isso que eu quero deixar para vocês aí. Olha, gente, aqui se falar de futebol não vai dar muito certo, né? Mas porque ele passou a bola para mim, eu vou tocar a bola também, doutora. Né? No meu pé aqui não sai muita coisa, não. Nós temos uma formação desde 2011 pela ETEC Carlos de Campos, que na época eu falei, Deus, eu só entro se o Senhor permitir que eu entre. Porque eram muitas pessoas por vaga, né? Nós estávamos regressando ao ensino médio para concluí-lo. E eu falei, gente, não tem condições, né? Vem toda a galera do ensino médio querendo uma vaga em ETEC e a Carlos de Campos tem um know-how há muitos anos como escola técnica em São Paulo. E eu falei, essa vaga, Senhor, vai ser minha, né? E aí nós conseguimos passar em 41º de 50 vagas, né? Então, assim, passou raspando, bateu na trave, doutora. Tá muito boa, mas entramos, né? Por mais que nós não tenhamos nenhuma experiência, isso, entramos. E alguém pode dizer assim, mas tem diploma para quê, né? Não trabalha na área. Todo diploma, todo conhecimento que nos é ofertado e a gente faz bom uso dele, a gente nunca perde.
né? De Porque forma não tem nada a ver com papel. O papel a gente pode perder, pode a enchente, o mofo, mas o conhecimento adquirido, né? As experiências que a gente adquire nunca mais. Eu tenho certeza que nós passássemos um podcast aqui perguntando das experiências da doutora dentro da profissão, seriam infindas, mas nós viemos aqui para falar de Outubro Rosa e câncer de mama, não é? É o foco. Antes de você falar algo mais específico para a doutora, eu penso o seguinte, acho que a melhor coisa da vida, doutora, é a troca, né? Essa questão da troca, de contribuir, né? Porque tem gente que tem tanto conteúdo, tem gente que tem tanto conhecimento, mas é egoísta, usa o conteúdo, usa o conhecimento para de repente, para aquilo que não se deve, né? Então, assim, eu penso que todo diploma, que toda formação, ela vem de Deus. É por isso que eu sempre vou tocar nesse assunto de fé, né? Eu sou teólogo e professo a minha fé. Então, assim, eu vejo que existem muitas ciências, mas eu penso que a teologia, tudo que nós somos e precisamos trocar um com os outros, né? De contribuir um com os outros, vem de Deus. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo medicina, eu vejo ciência, eu vejo fé, né? Então, esse é o nosso desejo. Sim, e a doutora estava falando da dificuldade que tivemos, né, de manter esse rastreamento mediante essa pandemia de Covid, onde as pessoas estavam morrendo de medo de ir aos hospitais, muitas cirurgias foram canceladas, né? Então, cirurgia eletiva, esquece, deleta. Então, muitas pessoas deixaram esse diagnóstico precoce naquele momento. E aí, quando chega hoje ao Sistema Único de Saúde, já chega com mais avançado, né? Não foi só esse, né? Foram todos, né? Que aqui a gente está falando especificamente desse. Sim. Né? E a gente percebe que tem aquela faixa etária, justamente a faixa etária que foi mais atingida pela doença, pelo Covid, que no início foi bem os idosos, é a faixa onde a gente vê também o maior número de casos, o aumento do número do câncer de mama, né? Então, assim, realmente ficou perdido alguns casos nesse período e que a gente agora volta com força total. Tanto é que eu sou médica clínica, né? Sim. Eu não sou ginecologista, mas toda paciente, sem exceção, que me porque não conseguia a vaga com a GO, né? Que é a ginecologista. A senhora vai traduzindo aí a linguagem. Que não conseguiu a solicitação da mamografia ou do ultrassom, dependendo da faixa etária, porque existe as sociedades que a gente chama, né? Então, sim, tem a Sociedade de Ginecologia e tem o Ministério da Saúde. Eles falam coisas parecidas, mas um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente faz pelo SUS um rastreamento acima de 50 anos de idade, não antes que isso. Porque o exame de mamografia é um exame radiológico, com bastante incidência de radiação. Então, o SUS considera que toda mulher acima de 50 anos deva fazer a mamografia anualmente ou bianual, se ela não tiver fatores de risco, se ela não achou nada no meio do caminho, que também tudo isso modifica o nosso olhar, ou se ela não tenha também, de fato, um fator de risco direto, que a gente chama, né? Porque o paciente, tadinho, ele vem falando assim, mas minha mãe, minha tia, minha avó. Não. Sempre a mãe ou irmãs, né? A gente estava conversando sobre os homens também, linha direta, se tiver o câncer de mama, a gente investiga 10 anos antes da idade que esse familiar teve. Então, vamos dizer, doutora, minha mãe teve câncer de mama com 45, o SUS é 50, sim, ela com 35 começa a rastrear. Então, a gente antecipa, porque essa paciente, geneticamente, é uma paciente mais favorável a ter o câncer de mama. Já a Febrasgo, que é a Federação de Ginecologia, não. Ela diz que a mulher tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos, tá? Então, eles têm olhares um pouquinho diferentes, dependendo do serviço que você está, obedece um ou outro. Tem certo ou errado? Não tem, tá? Não tem certo e errado. Vai muito do fator de risco, olhar individual daquele paciente. Se você chegar para mim, doutora, mesmo que seja um medo, lembra? A gente está aqui falando de Deus. Sim, sim. Alguma coisa dentro do meu coração fala,
Ai, doutor, eu não tô angustiada, eu queria fazer, né, esse exame. Não tem porquê, se eu não vou causar nenhum dano para aquele paciente, antecipar e obedecer a alguma outra sociedade que também não estaria errado, né? Então, ter esse olhar. E assim, quando eu vi o pastor falando, né, sobre Deus e tudo, eu acho assim, a gente como médico, é o meu olhar, tá? Sim. Eu acho que é uma das coisas que eu repeti várias vezes para os meus pacientes que eu gostaria de falar aqui. Falei, a gente não tem patrão, né? Sim. Quando você trabalha por doação, por amor, não só a gente pensando em Deus em relação ao paciente, né? Que a gente vai conversar depois sobre a fé da cura e tudo mais. Mas o que o paciente vem, o que o paciente te traz, a troca que ele te dá, a energia que ele te passa. Quantas vezes o paciente não chega na minha sala? Hoje eu já ouvi de pacientes. Traz eu vim te segurança, né? curar. Olha isso. Meu Deus. Tá? Então, assim, não é uma coisa só da gente. Quando você tem um olhar, Sim. né? Quando você sabe onde você tá e por que você tá, e você fala, tudo bem, então eu tô aqui hoje, você é o médico. Isso é emocionante. E assim, eu já passei por situações muito, muito emocionantes. Então, tenho pacientes que eu tenho muito carinho por isso, entendeu? Porque olhar, falar assim, como é que tá? E é isso, por mais que a gente não queira dividir a nossa vida pessoal, Sim. nós somos seres humanos e a gente divide experiências do mesmo jeito, né? A gente só evita para não ser apontado, né? Porque a doutora também teve, porque não sei o que tem. Então, assim, eu evito, né? Eu sempre conheço alguém, entre aspas, que teve aquilo ou que eu possa dividir, porque também tenho família, porque também tenho filho, porque também, né? Filha, né? Filha linda, Isa. Minha filha também, estudante de medicina, tá no 2º ano. Meu namorado também. E assim que bacana! Essa é a família. Não, minha sobrinha também. A gente tá montando uma. E assim, só para finalizar meu raciocínio, mas assim, o que acontece? Vontade. Então, eu penso assim, a gente não tem patrão. Quando você senta naquela cadeira, você serve ao Senhor. Então, que coisa maravilhosa. Às vezes é meio cansativo, tá? Sim. Nós somos seres humanos, você fala assim, não, hoje eu vou chegar aqui, eu sou assim, tem dia, não é sempre. Todo paciente que me solicitar assistência, eu atenderei. Chega uma hora que eu tô tão exausta que eu falo, meu Deus, não tem fim, né? Já acabou? Assim, mas você vê que você, na verdade, é um instrumento. Então, a gente tem que saber o nosso papel. E também, assim, os caminhos próprios dentro da profissão que você vai trilhando. Sim. E é interessante falar isso aqui, porque depois eu fui estudar hormonioterapia. Hoje em dia eu faço reposição hormonal. Isso é uma dúvida gigantesca que existe em relação às pessoas que têm câncer de mama. Meu Deus. Porque os hormônios são vistos como os terrores, os vilões, né? Os vilões. E daí a gente estudando não é bem assim. Tem hormônio que é protetor, né? Então a gente vai ampliando esse olhar para poder cuidar da melhor forma individualmente de cada paciente. Doutora, a senhora disse uma coisa, se me permite. A senhora falou a respeito do homem. Para mim isso é novo, essa informação. Olha só como é importante, talvez o homem, sinceramente, sendo independente de fé, o homem já tem esse machismo mesmo, né, normal entre aspas, eu quero dizer que já é uma coisa que parece que já vem no DNA também, né? Claro que o diálogo está acontecendo, as informações estão vindo, esse é mais um momento. O homem, ele pode ter o câncer de mama? Sim, perfeitamente, tá? O homem, ele tem uma quantidade de glândula mamária menor do que a mulher, né? Então, assim, por si só, ele tem menos propensão a ter, é mais raro, né, de ter, você vê menos, mas pode ter normalmente. Só que o homem, ele detecta bem mais rápido, né? Porque como ele não tem uma mama volumosa, né? Qualquer nodulação, ele já percebe. É visível, né? Só que o que é importante disso, né? Já que a gente está um pouquinho ainda na parte técnica, não é só a nodulação, né? Uma retração de mama, uma secreção do mamilo, que a gente chama de água de rocha, ou seja, sai água mesmo, corzinha de água transparente, que eu parecia ser o mais bobinho de todos, é um indício de alerta importante. Sangue, pus também, quando a expressão do mamilo, né, mamilar, e nódulos, tanto na cadeia cervical, na cadeia axilar, e aqui acima e abaixo da clavícula.
você que está nos ouvindo aí, é um momento de grande utilidade, né? De repente, está aparecendo alguns sintomas que você nem imagina que pode ser essa questão, e pode acontecer. Então, é possível. E essa hereditariedade também é por ser filhos, também é passado pode passar também, pode ser, como é que eu posso dizer? Genético? É assim, existem alguns marcadores tumorais que são mais importantes geneticamente de transmitir. Mas toda pessoa que tem um familiar, que nem eu disse, linha direta, irmãs ou mãe ou pai com câncer de mama, ele passa a ser alto risco. Imediatamente ele passa a ser alto risco. Foi o caso também da Angelina Jolie, né? Sim. No caso da mãe dela, e ela optou por fez, fazer... na verdade, mesmo o marcador, né? Sim, ela fez a extração total, né? Mastectomia? Esterectomia? Não, mastectomia total. Isso, esvaziou totalmente a mama, né? Radical. Mas e assim, é um caminho, apesar de ser muito polêmico isso, eu acho que, bem dizer, eu achei uma escolha sábia, meu ponto de vista. Eu acho radical, porque todo mundo fala de mutilação, vai tirar do que aparece. Tem coisas que você só espera para ver, né? Ou realmente ele é muito forte. O tipo de câncer dela, que é o BRCA, que a gente chama, tem o tipo 1 e 2 e o dela era. Então aí você tem que acompanhar. Eu tenho um paciente que fez geneticamente, deu positivo, tem uma irmã, inclusive, que está jovem, 34 anos, com câncer de mama, e ela está em pânico. E a gente não tem muito o que fazer. Porque na nossa cultura realmente é vista como uma mutilação, né? Você tirar um órgão que não tem nada. Então, mas parece que não é mutilação você sentar numa mesa cirúrgica correndo todos os riscos para colocar uma prótese de silicone ou fazer qualquer outro procedimento, né? Então, é uma polêmica isso, né? Olhar com esse olhar preconceituoso. Vai tirar se não tem nada, mas aí vai esperar ter e de repente não ter condições de cura, né? Falando disso também, a gente estava falando... É bem conflitante esse assunto. Eu acho que não vale julgar, né? Eu acho que não vale julgar a escolha dela, né? É a vida dela, é a família dela, né? Então, nós estamos colocando aqui falando de fator genético, porque isso não é uma coisa que a gente tem rede SUS. Uma coisa eu sei, pode ser conflitante, pode trazer várias opiniões, mas que o assunto é relevantíssimo, é muito importante. Quando eu digo na rede SUS, tem algumas coisas que não se tem, né? Para todos, eu digo, né? Às vezes, de repente, vai olhar, né, doutora, um caso que a mãe teve, uma irmã teve, a outra irmã... Se você me perguntasse, você faria? Não sei se eu faria. Você entende? Eu não estou julgando, eu acho que nem é errado, eu acho até sou favorável ao que ela fez, mas eu não sei se eu faria. O exame, então, existe doutora... É difícil, é uma decisão muito individual, pessoal, né? Pessoal. Pessoal. Que a gente tem que no caso desse rastreio familiar, tem exames gratuitos? Pelo SUS a gente não tem o BCRA. A gente tem justamente no SUS, justamente porque a gente tem a gente está falando em massa, né? Não, e todo mundo vem para cá. Tratamento, todo mundo vem para São Paulo, sempre, doutora? Não, mas a gente faz o quê? A gente faz o tratamento que a gente acha que é mais barato e que tem benefício. Sim. Então, por exemplo, o Papa Nicolau, só dando um entre aspas, já que a gente está falando de mulher. O Papa Nicolau é um exame simples, né? A mulher quer fazer ultrassom de mamas, ela quer fazer ultrassom transvaginal e ela não quer fazer o Papa Nicolau porque ele é invasivo, porque ele é incômodo. Só que ele talvez seja o mais importante. Por quê? Para a prevenção do colo de útero, não tem o transvaginal, não detecta. A gente vai ver a alteração celular só com o Papa Nicolau. Só que existe centenas de vírus que causam, que são da família herpes. 4 são cancerígenos, apenas 4. Existe um exame que chama hibridização. Eu conseguiria detectar, certo? Naquela mulher, se ela tem um desses 4. Então, ela não precisaria estar fazendo esse Papa Nicolau. Sim. Só que o que acontece? Por conta não só da promiscuidade, mas por conta do profissional de saúde não ter a segurança por onde realmente andou essa menina ou esse menino,
né? Porque hoje em dia a gente dá até a vacina do HPV também para o menino, todo para mundo deveria poder tomar, né, doutora? prevenir as meninas, porque o homem não tem a doença, ele só transmite. Tem aumentado muito entre as adolescentes e jovens. Ele de curso muito lento, né? Sim. O HPV você pega e você vai aparecer o câncer de 10 a 15 anos depois. Entendi. Então é muito difícil você falar assim, nossa, quando é com quem? Não sei o quê. Então o que acontece? Sim. Qual que é o exame mais simples aonde? Adianta eu fazer um mais complexo, que nem a hibridização, esse ano, e o ano que vem essa menina teve contato com outro vírus? Sim. De alguma outra forma? Sim. Então não. Para o SUS, o que é? O custo atingindo o maior número de população para que eu faça aquele rastreamento e aquela prevenção. E isso ocorre na mamografia e no ultrassom até 40 anos, né? 50 no caso do SUS, ultrassom de mamas. E depois a mamografia, a cada 2 anos, mais ou menos, faz para fazer o rastreamento. Essa é a forma mais eficaz de fazer a prevenção, além, obviamente, do autoconhecimento e do autoexame que você pode fazer todo mês ou a todo momento, todo banho. Né? A cada tirada do sutiã, você vai lá e se pega. Então, na verdade, essas formas de atenção, essas formas de preventiva, o que eu acho interessante nessa campanha, porque até então, de um tempo para cá, isso ficou mais claro com o advento da internet, isso favoreceu demais e graças a Deus parece que todo ano está sendo mais inclinado o olhar, né? Está sendo mais divulgado isso, e isso é interessante. Aumenta o engajamento, Inclusive os homens, sabia? No geral, eles procuram hoje em dia mais assistência do que faziam antigamente. Ainda é muito a mulher, porque o homem ainda está trabalhando, né? Sim. A mulher ainda trabalha menos, né? A gente fala comparativamente, estatisticamente. Sim. Então ela tem mais tempo de ir ao médico. Sim. O homem, às vezes, ele não tem esse tempo, E né? muitos também não vão porque tem mais medo, né? É mais natural que o homem tenha eles são mais valentes, né? Não precisa, mas hoje em dia tá melhorando bastante. Os homens têm que se cuidado. Eu, a partir dessa conversa, vou começar a ver, não fazer... vem não, porque esse moço gosta do médico, não, ele gosta, doutora, de um médico. Já está sendo revelado os mistérios aqui. Ó. O convênio dele não é SUS e ele faz um bom uso do convênio dele. Ele gosta. Precisa, né? Ele estava falando do câncer de mama para homem, e aí a senhora iniciou falando, você, tão jovem, tão linda, a gente tem costume de falar doutora, né? Alguém, a gente... É autoridade, tem autoridade. Se nós trocarmos aí, senhora, você não se preocupa não, a gente fica... Falando desses sintomas, né? Alguns sintomas que são visíveis, detectáveis. Eles são muito parecidos, homem e mulher, doutora? É que nem eu falei, o homem, porque tem menos glândula, talvez apareça um pouco antes, né? Talvez a secreção mamilar, assim, só vai fazer mesmo no próprio exame. O homem não vai. Porque a gente também não fica orientando a mulher a fazer a própria expressão mamilar. Porque ela produziria um pouco de leite, né? Porque ela estimula outros hormônios que acabam... Então, assim, isso é mais o médico que faz. E o que a mulher percebe geralmente é o nódulo. É o mais comum. Ai, doutora, eu tô com um nódulo estranho aqui ou acolá e eu tô sentindo dificilmente uma dor. Ou vê realmente alguma mancha mais estranha na pele, que pode ser um vermelhidão, né? Uma hiperemia. Ela tem um aspecto de casquinha de laranja, ela fica cheia de furinho também. E também pode ter a retração. Isso são aspectos mais visíveis. O restante é o toque mesmo. No homem é a mesma coisa, tá? Mas é bem comum de ver, viu? Vamos atentar, né? Os homens aí, vamos se cuidar, né? A gente precisa se cuidar, é o templo do Espírito Santo, né? A gente tem essa, como eu posso dizer, esse dever, né? A gente presta atenção em tanta coisa. Então vamos prestar atenção mais, né, na questão da saúde, já que a gente está tendo esse momento de informação com alguém que tem formação. Isso faz toda a diferença, né, Chile? É porque tem muitos formadores hoje de Google, né, doutora? As olha... pessoas colocam lá nódulo na mama
né, a quente, vermelha, porque a pessoa coloca assim, sem termos técnicos mesmo, ela coloca aquilo que ela acha que ela tá vendo, e aí já dá um diagnóstico ali. Hoje mesmo eu estava escutando uma influenciadora, uma psicóloga falando do herpes, pedindo uma opinião, e ela falava sobre o herpes. Não, eu descobri que meu namorado está tomando uma ciclovir, e eu achei aquilo uma traição. Gente, aquilo pode ter, um herpes pode ter a pessoa adquirido na infância, ele fica inoculado, não quer dizer que teve traição. Então, assim, aí você fala, ai meu Deus, para de falar. É o medicamento que ele está tomando para... É que pode, mas você pode ter adquirido herpes na infância, até bem comum. Sim. Quase 70% da população tem o herpes labial sem saber que tem inoculado, né? E quando ele se manifesta por uma queda da imunidade, a pessoa acha que ele adquiriu naquele momento, e não foi. E de repente vai acusar o companheiro ou a companheira. Como você disse, pode demorar 10 anos, 15 anos para... Nem é. E aí ela viu lá e ela estava dando opinião sobre aquele assunto. Eu falei, meu Deus do céu, é isso, calma. Eu imagino o desespero da doutora ouvindo. Exatamente. As astrologias. Tipo assim, ó, ele é um traidor, literalmente ela falava, e não é isso. Meu Deus. Eu costumo dizer, doutora, que toda família tem os médicos, né? Tem os médicos, né? Toda família sempre tem alguém que... que nem a gente tava falando, mãe tem aquela coisa do coraçãozinho, né? Nossa, tá de olho, né? Leva no... Né? Olha, tem notícia boa. Um momentinho só. Né? Tem café chegando. Café chegando. Ô, delícia. Muito obrigada, Mauro. Gratidão. Coisa boa. Vai querer café? Sim, eu vou tomar aqui o café. Recusa, né? É sem pausa, né? A gente vai falando e vai tomando café, né? Isso. Quando câncer ainda, nós estamos falando especificamente do câncer de mama, né? Sim. Com o advento do Outubro Rosa, por mais que nós tenhamos ainda muito marketing em cima, mas Obrigado, é bom Mauro. quando o marketing favorece, ajuda, né? Sim. Não é só algo para ganhar dinheiro. Então, falando disso, muitas pessoas ainda temem o câncer. Não só o câncer, mas como o câncer de mama. Falando da mulher, a vaidade, né? A gente vê como aumentou o número de colocação de prótese mamária, né? De prótese de silicone, como a mulher se olha no espelho, como ela acha bonito aquele colo. Quando ela imagina, estou com câncer de mama, primeiro que vem, doutor, eu acredito que é aquele carimbo, parece que é gigante, né? O médico fala, já vem, morte. Por que ainda, doutora, gera tanto medo de morte, sendo que o câncer de mama, a gente tem uma chance aí de cura dentro de um tratamento de mais de 95% de chance de cura. Hoje em dia, com o diagnóstico precoce, isso ficou muito... Por isso que é importante sempre estar atento para esses sinais. Com o diagnóstico precoce, dependendo do tipo histológico do câncer, né? Porque isso é o que diferencia a agressividade do câncer, né? Sim. Se ele é mais ou menos agressivo. Mas eu acho que é isso que você falou, não é só a sentença, né? Meus filhos, com quem que eu vou deixar, aquela preocupação, né? E daí gera um desespero que não adianta. Daí entra também a fé, né? Pra gente poder acreditar que a gente precisa ter um coração voltado para a cura, Sim. Uma mente voltada para a cura, acreditar. Que tem gente que já se entrega também, né? Muito. E a imunidade vai junto, né? É declínio. A gente estava falando aqui da energia toda que você gera, tanto salutar como não, para a doença, quando você não... Você precisa se cuidar. Quanto você precisa se fortalecer emocionalmente. Não é fácil, né? É fácil falar, talvez, sim, né? Sim. Porque a gente vê, mas isso é tão individual. Eu estava contando para a Shirley antes da gente começar aqui, que a gente descobriu um câncer de mama na minha mãe em novembro, né? E ela chegou um dia e falou, filha, tá meio estranho aqui. Bom, mãe, é câncer, é mesmo. E nós fizemos exames, era câncer de mama. Só que pensa numa pessoa alegre, uma pessoa pra frente, que vê a vida de outra forma. Nem tinha para aquilo. Tá lá. A senhora tá já aqui operou. Falando, a senhora está aqui falando e recentemente teve esse diagnóstico na família. Sim, da minha mãe. É isso que a gente tá falando. De repente eu virei alto risco, sabe assim? Do dia pra noite. Como assim? Eu e as minhas irmãs que estavam, né, numa zona de conforto, e a irmã da minha mãe também, né, minha tia, que seria justamente essa linhagem, Sim. com câncer de mama. Ela fala, minha filha, mas eu nunca imaginei ter isso.
Porque ela tem essa ideia de que é angústia, de que é tristeza, de que é mágoa. Qual a idade mesmo? A minha mãe tá com 73 agora. 73. Mas ela lidou super bem, ela fez a operação, hoje ela faz o tratamento com hormonioterapia. Ela toma tem 2 drogas que o mercado, que geralmente se trata, né? Dependendo do perfil do paciente. E ela tá tomando um hormônio e tá indo super bem. E ela, a gente estava conversando também, que foi assim, se reaproximou de Deus. Os meios aí. Ops, né? Você fala, ops, sempre tem um bônus. Aqui você tem formação e experiência particular. É interessante, né? A gente sorri, né? A gente sabe que é uma questão que causa, como a gente já estávamos falando, preocupação, mas a maneira que ela lidou com isso, né? A gente, né? Se você acredita, de Sim. fato, você vê as coisas de outra forma. Não importa o desfecho, faça Sim. a sua parte, né? Sim. Faça a sua parte, viva com amor, dê amor, seja feliz naquele dia e assim por diante. Porque a gente estava falando mesmo desse medo que brota, né? Qualquer tipo de câncer. Falou, diagnosticou, a pessoa já automaticamente, ela não tem como ela olhar. Gente, doença coronariana mata. Muito mais. Diabetes mata. Depressão mata. Mas por que é olhado o câncer ainda com esse medo? É porque, de repente, não acharam a cura, de repente a gente tem dificuldade no câncer de mama. Às vezes a pessoa tem câncer de pulmão, fumou 200 anos, para agora. Ele é maçante, né? Ele é maçante, é um tratamento longo, né? E que não te dá segurança. Talvez isso seja mais cansativo. Porque se você tivesse uma doença grave, aonde você faz uma cirurgia, acabou o seu problema, né? O câncer não, você vai... Aí, será que curou? Será que não? Vamos começar a químio, vamos começar a rádio, vai ter que fazer acompanhamento por 5 anos até a alta, tá livre daquilo. Todo mundo produz células cancerígenas todos os dias, a todo momento. O que funciona é o nosso sistema de defesa em combatê-la. Sim. Por que alguma pessoa aquela célula passou? O que aconteceu ali? Por que aquela defesa... Essa é a grande X da questão. É vida, né? É questão da vida, é biológico, né? Não tem como... essa questão da fé, de você tratar ter essa postura, como você citou o exemplo da sua mãe, como é o nome da sua mãe? Zanoide. Zanoide, é isso? Você acha que uma mulher com um nome desse deu se errar alguma coisa? Forte, né? Dona Zanoide, um abraço, né? Ela é demais. E fofa. Te amo, mãe. Sua filha tem sido muito especial para nós aqui. E tem a questão também, falando um pouquinho dessa questão junto com a fé, tem muita gente também que, além de não, talvez, prevenir-se no sentido de buscar uma prevenção, de fazer, olhar para essa questão, tem gente também que, por ter fé, também falar, não, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo que talvez vocês conheçam algum caso assim. Não, eu não vou ver isso, Deus vai me curar. A senhora já viu isso? Já. Não, não vou fazer esse tratamento, eu não quero saber. Vocês já conhecem algum caso assim dentro disso? Sempre. Até na própria vida, né? Não como médica. Sim. Porque geralmente quem busca a gente está procurando assistência, né? Não é o que eu mais vejo. Mas na vida isso eu já vi acontecer. Infelizmente, realmente o desfecho não ia ser diferente, né? O desfecho é o que Deus quis mesmo era o caminho daquela pessoa. Mas assim, eu acredito que a gente não pode deixar. Como a gente estava conversando no início, o conhecimento nos dado a Sim. cada dia, né? Hoje em dia, aqui a gente está no meio de comunicação, olha aqui o celular, tudo que nos foi aprendido foi para usar em nosso benefício. Sim. Sim. Então a gente não pode ignorar as ferramentas que nos foi dada, o conhecimento que foi adquirido para poder ter como auxílio. As coisas caminham juntas. Sim. Será suficiente? Ninguém tem resposta de nada. Vamos fazer nossa parte, né? Com relação à medicação, com relação ao tratamento, com relação à fé, né? Sim. Vamos fazer Caminha a nossa junto, parte, né? Aí a coisa... Não pode Porque- fechar o olho para nada, né? Sim. Eu sempre tenho isso comigo. Quem me conhece há algum tempo,
Sabe, como eu disse no início, eu acho que toda formação sendo usada para o que é proveitoso, ela é uma graça de Deus. Porque vamos falar aqui de uma coisa que tem ateus que está nos vendo aqui, né? Sim. Tem pessoas de várias vertentes religiosas que estão nos vendo aqui. Tem gente que tem fé, tem gente que, entre aspas, não tem. Mas tem. Até quem diz que não tem fé, né? Tem fé nele mesmo, mas tem, né? Muitas vezes. Então, o que acontece? É o que eu digo, uma coisa muito simples, né? Se você tem um filho, que seu filho está com um problema, e um problema cardíaco, precisa fazer uma cirurgia, você vai levar o seu filho aonde? Você vai no cardiologista. Você não vai levar o seu filho, com todo respeito, né, no carpinteiro para abrir. Você não vai levar o seu filho no profissional que trabalha no açougue. Você não vai levar. Você vai levar o seu filho num médico. Um especialista, um especialista que fez 6 anos. O seu filho talvez no melhor dos melhores dos Você dos melhores, né? Estudou pelo menos 6 anos, né? E mais, como pode dizer, residência e nunca termina de estudar, porque a ciência vai avançando. Então eu penso assim, eu vejo isso como uma extensão da graça de Deus. Nós somos corregentes, né? Então Deus nos permitiu gerar, Deus gera vida. Mas Deus nos permite gerar essa vida. Um casal, eles decidem fazer o seguinte, vamos ter um filho, eles vão gerar uma vida. É claro que tudo isso vem de Deus, de uma forma direta e indireta, mas nós somos corregentes. Então, até para quem... Eu tenho um termo que às vezes eu ouço o pessoal falando, eu não vou passar pela mão dos homens, não vou passar pela mão dos médicos. Mas a mão dos médicos é uma extensão da mão de Deus, né? Eu vejo dessa forma. Vejo dessa forma. Você vê nas escrituras, nós temos um médico chamado Lucas. Imagina há 2000 anos como era a questão da anestesia, como isso foi mudando. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas os avanços tecnológicos, os avanços científicos. Então, eu penso que nós temos que andar junto, não podemos fechar o olho para nada, temos que andar junto. É muito triste quando a gente vê alguém abrir mão da saúde, de se cuidar, achando que Deus vai fazer por mim, Deus vai curar. Então, parece que você está zombando de Deus, é o que eu acho. Perguntando para a doutora se ela conhecia algum caso. Eu não só conheci, como participei com uma pessoa assim, que ela disse que não disse à família, não contou a ninguém que estava com câncer de mama, porque estava esperando que Deus a curasse. E nós tivemos que dar uma bela de uma bronca quando chegamos com ela até uma clínica que achávamos que ainda fazendo ultrassom de mama ainda conseguiria ver alguma coisa. Quando nós chegamos com ela na porta do consultório, que a doutora sentiu o odor, ela disse, corre com ela daqui. Eu já não posso fazer mais nada. Então, eu vi essa mama. Eu fiz curativo nessa mama. Então, assim, é muito triste alguém acreditar que uma situação tão grave daquela teria cura instantânea somente pela fé, tá? Parece que fala assim, mas você é cristã e não acredita? Nós não estamos falando aqui, nós viemos para tratar de um assunto que fala de ciência, de fé e... por isso, e medicina. E medicina. Então, assim, falando dessa extensão da medicina como a extensão da sabedoria de Deus, doutora, consegue entender Exatamente. Que na mente... na sua mente foi plantado, eu não sei qual milésimo da fração de sabedoria e conhecimento de Deus referente a essa máquina que ele produziu. Mas ele distribuiu aos médicos. Então, se olha pra gente com esse olhar, quantas vidas temos? Uma vida. Será que a gente vai negligenciar até quando? Deus poderia ter curado? Poderia. Direto ou indiretamente. Exatamente. Médico, né? Ele cura através do médico. É que as pessoas ficam esperando, pastor Valdir, uma cura miraculosa. Eu dormi com a minha mama. Eu não tenho nem palavras para dizer, doutor, o que era aquilo. Podia ser, mas é isso que eu falo, tinha que ter a permissão. A gente não pode ignorar o restante, né? Sim. Depende da fé dela própria, a gente não sabe mensurar isso. Sim. Ninguém sabe.
né? Mas é muito doloroso, só que assim, doutora. o que não pode é a gente não usar dos artifícios mesmo, e como a gente está aqui falando sobre isso, de todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, que nos foi permitido ter, toda a responsabilidade em usar o recurso para ela, né? Agostinho de Hipona tem uma frase que diz assim: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Interessante, né? Ele crê para compreender. Porque quando você vai buscar a opinião de um médico, é por isso que eu digo, precisa andar junto. Fé, medicina e ciência. Eu vou falar alguma coisa da parte teológica um pouquinho mais adiante, mas quando você vai buscar, você vê, quando a gente consegue o objetivo de buscar uma informação, é como eu disse, quando você vê uma questão difícil na sua vida, você vai buscar ou autoridade, né? Ou qualquer tipo de autoridade, ou médica, ou judicial. E eu vejo isso exatamente como a mão de Deus em várias questões. Você sabe, Valdir, às vezes a palavra do conforto daquele que tem o conhecimento já é uma parte da cura. Quando eu esclareço para um paciente o que de fato, por que eu quero que ele tome aquele remédio, não só dou o remédio, aonde que vai atingir, o que ele vai fazer. Simples, o diabetes, que o paciente não sente nada. Por que eu tenho que tomar, doutor? Eu não sinto nada. Aí você faz um desenho bem ilustrativo para ele e fala, olha, é isso aqui que está acontecendo no seu organismo. Sim. É aqui que se a gente não cuidar vai chegar. Aí ele fala, putz, agora pela primeira vez eu entendi, eu vou tomar o remédio. E também ter o conforto, se você fizer, você não vai chegar lá na diálise amanhã. Você vai dessa parte humana, né, doutora? Sabe? Quando a gente entende, porque se fala muito na Rede SUS, dessa humanização. A humanização é o que mais precisa hoje em dia, né? Uma coisa que a gente tem enfrentado Humanizar muito. O humano. É essa coisa de pôr número no paciente. Sabe? Financeiramente. Sim. Por repasse financeiro, não sei o quê. Isso é um problema. Isso está sendo um problema muito sério, né? Eu que já estou no SUS e é uma coisa que vinha me cansando e me perturbando mesmo. Você atender uma população que nós vamos inverter e seremos já majoritariamente idosos, sim, atender como você atende uma faixa etária que não é. Primeiro, eles procuram mais assistência porque eles têm mais comorbidades. E eles têm mais tempo, simples, né? Às vezes você vê uma pessoa com a mesma doença que o idoso, só que o que ela está ocupada? Ela está ocupada com o emprego, ela precisa sustentar os filhos. Sim. Então ela não vai com a mesma frequência. O idoso não. O médico é o carinho que ele tem. Ele vai lá frequentemente para bater papo. E cadê essa roda? Cadê esse tempo? Não tem. Então, cada vez mais isso está virando um conflito, eu acho. É sufocante, não é, doutora? É você querer dar mais exatamente. E não poder pela demanda, né? Eu tive pensando, né? E sempre analiso essa questão eu repito isso, eu acho, mas está sendo redundante e tal. Por exemplo, Daniel, um dos livros que fala sobre o fim dos tempos, fala sobre o aumento da ciência. Essa ciência pode ser tanto na área teológica. Hoje nós temos acesso a muito material, né? Teológico e tal. E eu vou mostrar para os irmãos e para nós aqui que acho que é bem bacana essa abordagem hoje, porque é para tirar um pouco esse preconceito da ciência, da fé, que deve andar junto, né? É interessante. Antigamente, você viajava ou de navio, né? Quanto tempo para chegar num lugar de navio? É interessante que todo mundo agora, até quem não gosta da ciência, não fica sem isso aqui, né? Porque sabe que se ficar sem isso aqui, não consegue fazer as negociações bancárias. Quanto tempo faz que talvez você não vai num banco? Você trabalha por aqui, resolve as coisas por aqui pro aplicativo. Então é bom. E hoje, um avião,
um percurso que demoraria 3 dias de ônibus, de carro, você faz em 3 horas. Né? Então não adianta a gente querer fechar os olhos para o que Deus tem para nós. É claro que a ciência, às vezes, ela é usada para muita coisa que é. Eu vou fazer uma bomba atômica para destruir um país. Né? Infelizmente existe a soberba, o egocentrismo humano, o ódio dos corações. O poder. E o poder, né? A ganância, tem gente que não quer, não é mais nem por dinheiro, é por poder, né? Por ser Então, assim, eu vejo, para ter uma ideia, eu acho que você tem alguma coisa mais pertinente dentro de tudo que nós estamos falando aqui, que é tudo muito importantíssimo. Eu acredito que você que está nos ouvindo aí, você já deve ter percebido ou conhecido alguém, né? Ele contou esse fato. Um relato, esse né? Relato triste, porque ele culminou no falecimento dessa pessoa. Não deu tempo a família fazer sofreu nada, muito. né? Ainda ela entrou, que eu estava falando para a doutora, os meios, né? No câncer de mama, é como se essa fila ela diminuísse, porque o acesso é maior, a gente não tem via regulação, via cross, né? Essa porta aberta, o câncer de mama, esse advento do câncer de mama, quando chegou no Brasil, que criou esse boom, as carretas da saúde, tudo isso facilitou o cuidado com a mulher no câncer de mama. Então, a morosidade em alguns cânceres são maiores do que no câncer de mama. No câncer de mama, graças a Deus, as mulheres têm sido assistidas, assim como o câncer do colo do útero, mas o de mama foi bom essa... Tem perdas que fazem isso na vida da gente, né, doutora? Nos dá um boom e a gente serve de oportunidade para alguém. Essa moça que perdeu a irmã nos Estados Unidos, ela prometeu à irmã, não vai ficar assim, eu vou fazer alguma coisa. Então hoje ela tem feito para muitas irmãs, muitas mães, muitas primas, muitas tias, né? Ela se levantou em prol de uma causa, levantou uma bandeira que é a nossa, que hoje é mundial, é uma data mundial, né? Não é uma data específica do Brasil, não é só aqui que se tinge de rosa as coisas, não, né? Tem vários monumentos a nível de mundo e é muito bom isso, né, doutora? Porque que outras mulheres não digam isso, né? Eu vou sentar aqui e vou esperar Deus me curar. Que se levantem, que vá, que procure a doutora, né? Que fale onde dói, que fale o que está acontecendo, para que a gente saia desses números. Porque por mais que tenha, né, um mês específico... Esses dias eu peguei uma paciente, esse é curioso até. Existe que não é marcador de câncer, mas Sim. Quando você tem o cálcio aumentado... Pode ser um indício. Olha isso. E daí a gente fez a mamografia, ela tinha um BIRADS 4, que a classificação é em BIRADS, né? A classificação. Que era uma propensão maior de ser maligno mesmo já, né? Até fazer a biópsia, que só a biópsia confirma de fato, né? A mamografia, ele sugere, por essa classificação BIRADS, aonde que tá. Se é benigno, se não é... Se tem algum nódulo, mas parece mais benigno, se realmente já tem até confirmação. Vai do BIRADS 0 ao BIRADS 6. E essa biópsia é para identificá-lo, para que o tratamento seja específico, direcionado. Exatamente, você tem que saber o tipo histológico para poder fazer o tratamento. Sim. E que bom, né? Que bom que a gente está falando disso, que bom que as mulheres têm cada dia mais se conscientizado. E a gente trouxe os homens para essa conversa hoje. Eu fiquei, né? Não é só o Novembro Azul. Fiquei maravilhado, né, dessas informações. Então, prevenção, é o olhar, né? Quando eu digo prevenção, na minha ignorância, né? Eu sou leigo, atentar, né? Não temos que atentar, né? Ficar esperto, observar, claro, sem paranoia, né? Mas chegou no ponto que eu queria. Sem paranoia. Deixa a doutora falar da paranoia. Não, porque senão a gente estava falando do cálcio, né? De repente alguém vai ver um cálciozinho lá maior, já vai ficar preocupado, não é? Esse é o objetivo. Isso. Na verdade, assim, a paranoia é péssima também. Eu acho que você mentalmente atrai uma coisa muito ruim. Sim. Já que a gente está falando disso, né? Para quem crê nas coisas, você achar que você tem a doença o tempo inteiro é muito ruim. Porque existe uma doença que é a doença de achar que está doente.
que é a doença psiquiátrica, né? Sim. Ao contrário do que as pessoas pensam, a hipocondria não é a mania de tomar remédios. Não é, doutora? Tá? Não. O que é? A hipocondria é isso, você achar que você tem alguma doença grave. E você precisa de se medicar. E daí você faz inúmeros exames desnecessários, né? Muitas vezes são exames que têm radiação, que não são tão inócuos, né? E você fica se submetendo àquele monte de exame porque você acha que tem isso, tem aquilo. Isso. Ou que vai morrer, né? Daí você olha, todo dia ela acorda achando que vai morrer naquele dia, não, doutora. e assim, é muito ruim isso, sabe por quê? Porque o próprio médico, ele para, tá? Que é o famoso paciente poliqueixoso. Ele filtra a atenção para aquele paciente. Uma coisa é um paciente chegar para você e falar assim, olha, doutora, nunca tive nada, tô com um negócio aqui. Opa. Não, o paciente tem A, B, C, D, reclama... Aí ele vem com mais uma queixa que talvez passe despercebida. Passe despercebida porque ele reclama tanto que ele não foi valorizado na queixa dele. Gente, tô falando aqui a medicina como ela é. Sim, mas tá? Isso é então não adianta, gente. Agora, a gente tá falando de uma população em massa mesmo. Imagina um paciente que reclama da ponta do dedo e você vê, médico não é tonto, inventa coisa, uns negócios, fala, da onde, que criatividade, né? Coisas que não existem. Sim. Não tem como linkar uma coisa com a outra. Do tipo assim, doutora, eu cheguei lá no pronto-socorro, tava com uma dor que veio daqui, assim, assado. Tem associação com o formigamento do meu pé? Você pisou no fio de alta tensão. Aí você pega o paciente, tem 30 anos, saudável, atlético, você fala, meu Deus do céu. Você entende? Eu falo sempre, eu sou preceptora de uma universidade também e eu acompanho os alunos. Preceptora? Eu sou a professora de estágio. Ah, tá. De quem estaria no internato, do 5º ano, principalmente eu pego, tá? Então eles chegam, eles fazem um atendimento e a gente faz uma supervisão desse atendimento. Sim. Então, eles acompanham o atendimento. Então, chega lá, aí tinha numa sala, bem isso, um rapaz, uma faixa etária de uns 45 anos, referindo dor no peito intermitente, assim, assado. Pai infartado, irmão cardiopata, hipertenso. Na sala do lado, são grupos, eu divido eles em sala. Uma mocinha atlética. Ai, tô com dor no peito. Ai, meu Deus do céu. Então vamos. Neste menino, o que a gente pediu? Neste menino que a gente pediu tudo, teste ergométrico, explico pra eles, olha o fator de risco gritando pra gente. Sexo masculino, faixa etária, história familiar importantíssima pra aquela. Sim. A mocinha frequenta academia com dorzinha no peito. A gente vai pedir o exame básico. Por quê? A hora que eu falei pra ela, suspensa a academia até os exames ficarem prontos. Não, doutora. Falei, então não dói tanto assim. Não dói tanto assim. Você entende? Então, assim, às vezes o que o paciente quer é aquela atençãozinha. Porque todo mundo quer ser cuidado. Sim. Eu sou médica e às vezes eu falo, hoje eu tô aqui como eu não sei nada, aborreci. Toma, vê a pressão, faz o que você quiser, porque é gostoso alguém cuidar da gente. Sabe? Então, a gente precisa diferenciar uma coisa da outra também. Então, o paciente poliqueixoso é um paciente perigoso para ele mesmo. A gente conhece as características, a gente conhece alguém. Eu gostaria. Não é alguém assim? Ou é assim? Não. Nem assim. E aí, sonoplasta assim ou não? Eu gostaria de falar algo que você, doutora e Shirley, vocês, eu tenho certeza que muita gente ficou muito bem informada com formação, né? Com a formação. Eu fiz até, eu tenho esse programa aqui hoje como muito, muito importante nesse mês que nós estamos. Então você tem, a ideia era falar, como estamos falando, de fé, a medicina e a ciência. E tem um escritor, até anotei aqui, John Stott, né? Tem uma colinha aqui, viu? Tem uma colinha porque eu não confio na minha mente. Tem um escritor chamado John Stott, ele é um teólogo, ele é pastor, ele é escritor. Ele diz assim, falando sobre esse conflito da teologia
e da ciência, né? Esse desafio que é andar e caminhar junto, que nós fizemos aqui e vimos que é possível. Mas ele diz o seguinte, ó, tenho procurado com integridade submeter a revelação de ontem, que é a escritura, né? A revelação de ontem, que primeiro veio a escritura, né? Dentro das realidades de hoje. São duas esferas, ele diz aqui, dentro desse trecho que eu li. São duas esferas, dois compromissos. A palavra escrita de Deus e a nossa existência no mundo onde Deus nos colocou. Para quê? Para contribuir. Então você tem que ter essa revelação, né? Construindo esse pensamento e caminhar com a questão da ciência. E há essa dicotomia, essas duas vertentes aí, né? Que traz um certo perigo, exige atenção e preparo. Porém, alguns cristãos ignoram essa questão do desafio do mundo moderno e outros podam e torcem a revelação de Deus em busca de como eu posso dizer, de relevância, em busca de ser conhecido. Você vai em lugares, tem pessoas, tem denominações cristãs que falam, não, pode jogar o remédio fora, você não precisa fazer mais tratamento, isso existe. Infelizmente. Então, é polêmico o que eu estou dizendo aqui, mas eu quero provocar. Provocar não a questão de contender, não é nada disso. É que, de repente, a pessoa possa... Não, eu quero ver com outra lente isso. Eu quero saber como é que anda, como é que foi a formação, como é que foi a história da humanidade. Então, a gente precisa evitar essas duas questões. Tem que tratar essas duas questões com muita integridade, com muita seriedade. Fé, ciência, o caso que a Shirley falou, né? Dessa irmã, dessa pessoa que esperou. Imagina o que a família sofreu. Imagina a cabeça dos filhos, né? Ou filha, se tiver. Poxa, minha mãe teve essa questão. E como é que fica isso, né? Ô, Shirley, ela se arrependeu em algum momento? Eu queria te perguntar. Olha, eu não consigo entender. Na verdade, eu nunca conheci nenhuma pessoa com uma situação tão delicada como aquela, na tranquilidade imensa que ela viveu, os dias que ela viveu. Nós íamos com ela ali para o Largo do Aroche, né? E íamos fazer o tratamento na Santa Casa e tudo. Ela fez rádio, fez químio, fez só limpeza. Eles não fizeram nenhum procedimento cirúrgico devido ao estágio, que já não tinham o que se fazer. E ela sempre muito serena. O que eu percebi é que ela dizia assim, eu tenho tanta roupa agora, que as pessoas começaram a enxergá-la. E como foi difícil, que ninguém enxergou. Nem nós, em algum momento, não enxergamos. Nós esperamos que aquele cheiro invadisse, né, o lugar, porque realmente era muito difícil estar com ela. Eu fui com ela no hospital, as pessoas olhavam, ai, que cheiro horrível, nossa, que horror. E ela estava daquela forma, daquele jeito, dormindo ao lado de um homem, sabe? Então, assim, por que ninguém viu? Porque ela não se enxergou, em primeiro lugar. Não tem como a gente ser visto se a gente se anula. Então, ela se escondeu atrás da fé. Eu falava para ela, meu amor, se Deus te curar, eu tenho certeza que todo mundo que te acompanha, na época a sobrinha dela estava muito junto comigo, e por um tempo eu tive que me ausentar, porque a gente tem família, tem casa, eu não podia todos os dias. Tinha vez que nós íamos 3 vezes no dia para a cidade, né, para Santa Casa. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais dar essa assistência. E ela falava, mas você vai me pôr no seu carro. Olha isso, doutora. A humildade daquela mulher. Eu, que carro, mulher? Você está preocupada com carro? Então, assim, ela era uma mulher muito humilde. Humilde no fato de não entender que, se de repente ela tivesse olhado para isso antes, ela teria tido uma qualidade de vida e uma porcentagem grande de chance de tratar e curar, né? Uhum. Quando a gente fala isso, a gente não está anulando a vontade de Deus. Eu tenho certeza que ela é soberana. Tanto é que se eu tiver marcada para morrer amanhã,
eu posso dizer assim, eu não vou sair de casa, a minha casa vai cair na minha cabeça, gente. Né? A gente não tem esse negócio. Então, assim, a gente não retarda a morte nesse sentido. A vontade de Deus, ela é soberana. Mas a gente pode diminuir, doutora, o sofrimento. Teria que sofrer tanto? Né? Shirley, doutora, desculpa, dentro de tudo isso que a gente está falando, quando falou precisa sofrer tanto, dentro de tudo isso que a gente está falando, tanto para os céticos, tanto para aquele que não quer expressar que tem fé, um ateu, ou aquele que tem muita fé, eu acho muito importante tudo que nós falamos aqui, e eu tenho um dado aqui de fé e de ciência. Por exemplo, entre os anos 1200, século XIII e século XV, 1200 e 1400, ou século XII e século XIV, foram fundadas 50 universidades, é um dado importante. 29 delas erguidas pela Igreja Católica, em Bolonha, Paris, Oxford. Então, a fé, ela sempre andou. Olha que interessante. Tem um grupo, um movimento chamado Puritanos, eles eram do século XVI. Então tinha presbiterianos, tinha das igrejas congregacionais e outras denominações. Eles migraram para os Estados Unidos, América do Norte, e eles fundaram as primeiras universidades notáveis. Sabe que universidades são essas? Eles fundaram, para você ter uma ideia, eu achei interessante. Eu tive uma aula em 2016 no meu curso teológico, e foi um reitor, Marcel, me foge o nome do reitor, da Mackenzie. Ele foi nos dar da faculdade Mackenzie, ele foi dar uma aula inaugural, e os puritanos, e depois que nas vertentes de denominação, eram presbiterianos, congregacionais, várias denominações, eles fundaram Harvard. Olha só, do berço já protestante, católico, fé, né? Protestante, fé, eles fundaram Harvard, fundaram, que é no estado de Massachusetts, né? Não, é o trava-língua, Massachusetts. Fala, filho, Massachusetts. Em 1636, olha só. Meu Deus. Tá vendo como é cultural essa questão de você estudar, de você buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele vem de Deus. O que importa é você ser humilde e colocar o teu diploma, o teu conhecimento para o serviço do outro. Eles fundaram Harley, nos Estados Unidos também, fundaram a Universidade de Princeton, salvo engano, tudo século, no ano de 1600, 1700. Todas essas faculdades são referências, a senhora sabe muito melhor do que eu, referência em todo o universo, assim, né? Em todo o planeta, né? O cara fala, eu sou formado em Harvard, né? Já dá uma outra... né? Então, assim, pra você ter uma ideia, a gente pode citar aqui grandes cientistas cristãos, nós podemos citar aqui, para dizer que entre a religião e a fé, aliás, a religião e a ciência, é uma invenção relativamente recente, essa briga. Não era assim. Você tem, por exemplo, a gente pode citar Blaise Pascal, nós podemos citar Isaac Newton, e mais uns 13 grandes cientistas, Louis Pasteur, a gente pode... Pasteur, né, que é francês e tal. Então, no passado, o conhecimento científico e o conhecimento teológico andavam juntos. Hoje, o pensamento moderno deturpou isso. Tem um físico aqui chamado Adalto Lourenço. Ele diz o seguinte, que o pensamento modernista diz o seguinte, o crer em Deus, ele defendendo a nossa fé, porque ele é um físico, um cientista de física quântica. O que é isso? O que estuda isso? A formação dos elementos, a formação do planeta, como é que se deu isso? E ele prega a Bíblia à luz da física quântica. Olha aqui, ele pega a lente da física quântica e ele fala das leis da natureza, a assinatura de Deus desse DNA. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele diz o seguinte, o crer em Deus o desqualifica, o cientista, né, para entender o universo de forma científica. Fala, não, isso não é, isso é novo, isso é depois do evolucionismo, das teorias, aí já entra teorias ideológicas, né, e diz o seguinte, que ciência e teologia, Augusto Nicodemos, que é um pastor já, ele diz o seguinte,
pastor presbiteriano, ciência e teologia nos dizem coisas diferentes acerca das mesmas coisas. É possível a religião dialogar com a ciência e vice-versa, sem que uma tenha que negar a outra. É muito importante isso, que fique registrado. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Então, houve uma sequência infeliz na natureza, na humanidade. Que sequência infeliz foi essa? Uma sequência infeliz humanista. O racionalismo, muita intelectualidade, sem a fé. O iluminismo, que são todos movimentos que colocou o homem no centro, né? O naturalismo filosófico, o que diz isso aqui? O ceticismo, o secularismo, o naturalismo filosófico diz: o naturalismo filosófico se opõe ao sobrenatural, ao espiritual. Apenas a lei e as forças naturais operam no mundo. Não existem nada além do mundo natural. E não foi assim até o século XVIII, não foi dessa forma. Ciência, medicina e fé andavam juntos. Eu concluo, né, essas informações e esse momento nosso aqui dizendo uma coisa. Werner Heisenberg é um ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1932. Ele viveu até acho que 1971, salvo engano. Diz o seguinte: o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu. Mas no fundo do copo, Deus aguarda. Sempre, né? Sempre. Então, que é o mais lindo. Vamos, então, o desafio nosso é esse. Como eu disse aqui, quando citei a frase do Agostinho de Hipona, né, que foi um nome muito importante na teologia, na filosofia também. Creio para compreender e compreendo para crer. Doutora, eu sei que nós poderíamos ficar aqui muito tempo. E quem sabe a parte 2, nós temos uma pastora amiga nossa, que ela teve câncer de mama, e quem sabe num outro momento, numa parte 2, vocês estivessem juntas novamente aqui e estender essa mesa. Eu gostaria muito agora de agradecer demais a sua presença aqui, sua disponibilidade, a sua simplicidade, a sua atenção para conosco. Eu gostaria que você desse aí as suas considerações finais. Eu que gostaria de agradecer, né, novamente. Eu agradeci no começo e do fundo do meu coração. Eu acho que as pessoas se encontram também no mundo em prol de um benefício, de trazer alguma coisa. Eu acho que falar sobre medicina de uma forma geral, né? Eu estou em casa, para mim tá tranquilo, sim, né? Eu acho que realmente essa experiência de poder realmente botar em tudo que a gente faz Deus no caminho, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Modifica tudo, né? Sim. Modifica a forma com que a gente segue na nossa vida, a forma com que a gente acredita nas coisas, a forma como a gente olha o outro, como a gente ajuda o outro, como a gente também olha pra gente, né? Quando a gente tem que escolher alguma coisa. Sim. E veio num momento muito especial esse convite para mim, porque eu tô mudando algumas coisas. Nossa. E eu tô mudando, ouvindo o que Jesus tem me pedindo para fazer. Graças a Deus. Então, assim, para mim foi muito especial também. Eu agradeço, então você não imagina para nós. Pro Mauro, nossa produção, nosso Grande ZN agradece. Uhul. O estúdio Grande ZN, o Luiz, que tá nos dando essa força, tinha 1 milhão de coisa para fazer, tá aí com a gente sempre. É simples, irmão, a gente é simples, tá começando um trabalho, e se você gostou do conteúdo, faz isso mesmo, aperta o like aí, de joinha, se inscreve no canal, compartilha, que as portas estão abertas. Você que da sua igreja, da sua comunidade, você tem o objetivo de fazer um programa, o estúdio Grande ZN está com as portas abertas. Procura o Mauro, entra na página, né, no Facebook, nas redes sociais, e esse é o nosso Podtel, e a gente está aqui para somar. Doutora Carla Bandini, tá? Muito agradecido mesmo, e também a Shirley Azevedo, que eu vou revelar,
é minha esposa, e também está nesse apoio, nessa luta conosco. Gente, era isso que ele tinha para revelar, gente? Por favor, merece like, viu? Não, eu também, né? Porque eu falei uma filha, Isa, isso, também, isso. Tinha um namorado, Luciano, lindo, maravilhoso, né? Hoje pode. Hoje pode. Você que não pode. Não, tem que falar do meu também, né? Penélope, Matheus, meus filhos, minhas enteadas, todo mundo lá. Pronto, hoje é o dia. Hoje é o dia, Thiago. Hoje é o dia da família. Tenho 3. Ele tá achando que é live agora ele quer falar de todo mundo. Bia, o beijo do Adi, viu? Essa é a neta que Deus deu pra ele de presente. Eu brinco porque eu falo assim que agora eu tenho 4, porque o meu namorado tem 3 filhos também. E aí eu tenho uma menina, a gente tem 4 filhos também. Olha isso. E a gente vai agora. Eu sou grata, né? Só gratidão, porque a gente entende e pergunta, né? O que a gente deve fazer quando a gente não tem o que fazer? E é isso que acontece muitas vezes quando chega um diagnóstico, né? De câncer. E aí a fé faz toda a diferença. Quando você é chamado a uma sala e o médico diz a você acredita, você crê, você tem fé, e você tem que se apoiar naquilo. E muitas vezes não é fé para curar, é fé para passar o processo. Sim. Né? Porque muitas vezes o processo passa e a cura não chega. Mas a gente sai mais fortalecido em Deus, com mais fé e acreditando. Então a gente crê na ciência, né? Você que faz um tratamento, você que está tomando medicação, continua acreditando, né, doutora? Continua crendo e faça a sua parte. Né? A medicina está aí e foi dada por Deus, assim como o nosso amado Valdir estava dizendo. Nós precisamos crer, né? Que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu sou grata, mesmo não atuando na área, a enfermagem sempre me chama. Pensa sempre, não, por isso que eu falo, não é só questão de diploma, é questão de Deus tem algo maior nesse propósito, eu tenho certeza disso, quem sabe, né? O conhecimento é uma evolução, né? Esse contato com a doutora aí me faz voltar. Ai, né? Meu Deus. Ao hospital aí, é uma influenciadora do bem, né, doutora? Grato. Obrigada a todos aí. Muito. E a gente continua depois, em outro momento, continua o papo. Foi um prazer recebê-la aqui, querida. Tá? Foi um prazer estar aqui com você, tá? E vamos caminhar. Você quer deixar o seu contato, alguma coisa? Então, eu vou deixar, que nem eu estava conversando, eu uso A Minha Vida é um Livro Aberto, né? Sim. Então, eu não tenho um profissional, mas eu uso também, você vai ver muita coisa lá, minha profissional. Meu Instagram, bandini.carla. Aí, bandini.carla. Vai colocar bonitinho. Se alguém quiser depois contato essas coisas, aí eu passo para vocês pelo canal. E a gente precisa de mais médicos humanos, assim, com essa carinha, esse sorriso, vai ser difícil do povo querer sair do seu consultório, doutora. Obrigada. Esse foi o nosso Podtel. Toda quinta-feira, 20 horas, um vídeo novo no nosso canal. Agradecimento à Grande N, e esse é o nosso Podtel. Um abraço, boa noite para vocês. Boa noite, galera.